Entrevista e conversa ele deu mesmo ao nosso colega Cláudio Junqueira, que é autor do livro O Pulo do Gato, Esse Gato Ninguém Segura. Este livro é lançado agora recentemente. E aí, Cláudio Junqueira, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza de estar aqui conosco. Bom dia, Ellen, Megali e ouvintes da Band News FM. Fala, Cláudio. Bom dia na medida do possível, né? É claro. Eu queria começar falando contigo que justamente nessa entrevista o Eduardo Barão, o Zé Paulo falou que ficou, por um lado, um pouco triste porque a condição de saúde já o limitou no lançamento do livro de acompanhá-lo a todos os lançamentos, né? Já estava numa condição de saúde que não o permitia. Ele disse, olha, ser fumante me cobrou um preço muito caro. Por outro lado, ele disse, eu fiquei feliz porque eu não tinha noção, ele mencionou ter ido no velório de um colega e quando chegou ficou muito impressionado com a quantidade de pessoas e disse, nossa, ele morreu sem saber o impacto do trabalho dele. E eu, no lançamento do meu livro, consegui ver o impacto do meu trabalho. Então, é aí que eu quero começar contigo. Como foi fazer esse lançamento e ver o ouvinte ali, ver o impacto deste trabalho ali, sendo mostrado ainda em vida para o nosso colega Zé Paulo? Isso foi magnífico, né, Ellen? Poder presenciar, assim, o brilho dos olhos do Zé, ele contemplando tudo aquilo, né? Mas eu gostaria de começar falando por esse amigo que foi o Vicente Leporassi, né, que faleceu em 78, e o Zé, junto com o Joelmiro e o Salomão, estreiam o jornal Gente a partir da morte do Leporassi. E ele sempre falava isso, né, que o Leporassi não tinha noção do público que ele alcançava. É claro que uma época diferente, tem redes sociais, tem toda essa cobertura da mídia, mas o Zé encarava dessa forma. Foi difícil até convencer o Zé a gente fazer esse trabalho. Ele não gostava de homenagens, não gostava de assim, ter muito destaque. O Zé sempre foi muito discreto. Mas eu sempre levei para o lado e falei, Zé, a gente precisa registrar a história do pulo, não é a sua história. Ele falou, bom, se é assim, tudo bem, porque eu não sou mais importante do que o programa. Só que ele era o programa. Então eu consegui, por esse lado, a gente contornar e dar início a esse trabalho, né? E o conteúdo do livro não nasce como livro, ele nasce como um trabalho acadêmico que depois foi ganhando corpo. O Zé foi o grande produtor desse trabalho e depois ele pegou o gosto também. E chegando até a noite do lançamento, foi um dia maravilhoso. Até o último momento eu não tinha certeza se o Zé iria, ou seja, eu tinha certeza que ele iria, mas ele mandava mensagem e falou, não sei se eu vou, não sei o que pode acontecer comigo aí, tem muita gente que fala, só vai acontecer coisa boa. Mas o Zé, ele não gostava muito desse tipo de coisa. Mas até a chegada dele, na Martins Fontes, e aquela multidão aguardando ele, né, foi tudo muito bonito, e ele ficou me procurando, né, e quando ele me encontra, tem um ouvinte que registrou isso, e eu tenho esse vídeo, coloquei nas minhas redes sociais. Quando ele me encontra, ele fala, achei o Cláudio. Só que ele chega bem baixinho para mim e fala assim, cadê o Salomão? Porque a condição dele sair ao lançamento era que o Salomão também estivesse na mesa, para ali dividir as atenções com ele, né? E, então isso mostra esse companheirismo, essa amizade de 60 anos com o Salomão Esper e a importância do Salomão na vida dele. Então realmente essa noite de 5 de dezembro de 2018 foi uma noite memorável, inesquecível e, segundo palavras do Zé Paulo, foi uma noite mágica para ele. Fala, Cláudio, meus pêsames para você, meu velho. Obrigado, meu irmão. Cláudio, eu ia te perguntar por que você decidiu mergulhar na história do pulo e não do Zé, mas você já respondeu. Então, eu queria me aprofundar um pouquinho no livro. Quais são as grandes passagens, os grandes momentos do Pulo do Gato? Os mais relevantes, os mais curiosos, os mais engraçados? Quais que você citaria pra gente? Olha, antes disso, Megali, até essa minha curiosidade sobre o programa nasce por causa do nome. Eu, enquanto repórter ainda da Rádio Bandeirantes, eu perguntei um dia, eu falei, mas quem deu o nome O Pulo do Gato? Porque a partir daí eu queria saber por que o nome, né? E as pessoas me falaram, foi o Hélio Ribeiro, que era diretor artístico na época. E eu perguntei para o Zé, falei, Zé, quem deu o nome O Pulo do Gato? Ele falou, Hélio Ribeiro. E um dia eu encontrei um áudio no Centro de Documentação e Memória da Bandeirantes, uma entrevista do Hélio Ribeiro em um aniversário do Pulo, não me engano, possivelmente quando o Pulo completou 20 anos, o Hélio Ribeiro falando que quem deu o nome tinha sido o diretor executivo na época, chamado Jair Brito. Falei, opa,
a gente precisa reescrever nessa história, passar a limpo isso, porque um programa 47 anos no ar, foi pioneiro, né, tem todas as características do Zé, e isso a gente precisa registrar e passar limpo, e deixar isso registrado. Esse era o meu objetivo, um objetivo acadêmico, foi fruto do meu mestrado. E aí eu comecei a me aprofundar e encontrei ainda uma terceira pessoa que disse ter dado nome ao programa. E depois a gente esclarece que, na verdade, foi o Jair Brito, sim. Eu falei, Zé, a gente precisa registrar essa história. Ele falou, olha, você está me falando uma coisa que eu não sabia. Para mim tinha sido o Hélio, porque alguém tinha contado para ele. E aí começa todo esse trabalho. É claro que os momentos mais marcantes do Zé, eu considero como um deles o início do programa. O Zé não foi escolhido para ser o apresentador. O Pulo tinha tudo para dar errado. Tudo. Porque o Hélio Ribeiro, uma pessoa muito renomada, inteligentíssimo, ele tinha ali alguns desentendimentos no campo pessoal com o Zé Paulo. Aí, ele tratou de toda a estreia do programa e ele não escala o Zé Paulo para o Zé ser o apresentador do programa. O Zé nem sabia da estreia do programa. Ele escala o Joia Júnior, que era apresentador na TV Bandeirantes à noite, era político, tinha uma vida muito intensa durante o dia, e ele começa a apresentar o Pulo chegando às 5 da manhã na rádio. Na primeira semana de apresentação, ele fala que não dava para ele por causa do horário. Aí o Hélio Ribeiro escala o Zé, porque o Zé fica sabendo do Pulo pelo rádio. Ele liga o rádio às 6 horas da manhã e vê lá até uma passagem muito engraçada, que o Joia Júnior, em vez de falar são 6 horas e 30 minutos, ele falou são 18 horas e 30 minutos. O Zé dá um pulo, porque ele era acostumado no período da tarde, da noite. O Zé dá um pulo da cama e fala para a mulher assim, tá tudo no livro, nós dormimos 12 horas seguidas, perdi a hora de ir para a rádio, depois o Joia Júnior corrige, fala, não, são 6h30, me desculpem. Aí você fala, pô, mas um programa novo, não estou sabendo de nada. Aí quando o Joia Júnior abre mão, e aí o Hélio Ribeiro não tem a quem recorrer a não ser o Zé Paulo. E o Zé aceita isso, mas com muita desconfiança. Né? Ele fala, o Hélio Ribeiro, em qualquer momento, ele vai puxar meu tapete. Então o Pulo começa de uma forma muito conturbada. Só que o Zé, com todo o seu carisma, né, com toda a sua competência, começa a imprimir ali a sua marca e o programa começa a caminhar. E no começo, a direção, a superintendência da Bandeirantes falou, olha, um programa jornalístico antes das 7 da manhã, porque na década de 70 não tinha jornalístico antes das 7 da manhã. Eu vou dar 3 meses. Se o programa não for para frente, a gente tira do ar e acabou. Mas, para espanto de todos, foi um sucesso. Logo, o Pulo ganha mais meia hora, passa a ter 1 hora de duração, e mais recentemente, aí nos anos 2000, passa a ter 1h30. Então, esse foi o momento, acho que mais importante, mais emblemático, que é o início, e ao longo do Pulo foram vários, como um que vocês já até passaram aí, a queda do Allende, né, no Chile, quando ele foi assassinado durante a ditadura, que o Zé faz aquele comentário, né, que resistência um médico poderia oferecer diante de um exército para sair morto, né? Então ele sempre me relatou esse como um dos episódios mais marcantes, porque depois que ele fala, e aí realmente foi toda uma pressão em cima dele. Agora, a gente fala muito da parceria, né, do Salomão com o Zé no Jornal Gente, mas havia uma parceria também muito bacana, que era do Zé Paulo com o Gertel, né, com o repórter Luiz Carlos Gertel. A famosa história da poda aconteceu no Pulo? Tá no livro, Cláudio? Aconteceu, eu me lembro, eu já era repórter do Pulo. Realmente, a gente retrata um pouco da trajetória do Gertel, um dos repórteres mais importantes e expressivos do Pulo do Gato. Salvo engano, ficou acho, mais de 30 anos no programa, né? E de fato aconteceu, Megali, de fato aconteceu. Assim, aquilo foi comentário na rádio o dia todo, né? Os ouvintes se manifestando, porque o Luiz Carlos Gertel é um repórter genial. E o entrosamento dele com o Zé Paulo também era uma coisa de se observar, né? Como boa parte da equipe do Pulo, né? Então você tem ali, você tem o Gertel, você tem também a Silvânia Alves, que é uma pessoa que está há 30 anos produzindo e coordenando o programa. Você tem o Ailton Dias, que está há 25 anos fazendo isso. Então, só no olhar do Zé, eles já sabiam o que o Zé queria. Não precisava o Zé falar e nem poderia falar para estar no ar, né? Então, realmente, essa equipe, esse conjunto, é uma coisa fantástica. Se você pegar nesses 47 anos, o Pulo do Gato teve 5 produtores, né? Uma marca muito expressiva. E raro, né? Hoje em dia é muito raro isso. Nossa, né? Hoje as pessoas ficam tão pouco tempo, né, nesse tipo de cargo.
produtores em 45 anos? 47 anos, 47? É muita coisa. Mas para quem não sabe, essa história tem que contar. É memorável. Tava os homens da prefeitura fazendo poda, sei lá, na 23 de maio, numa avenida importante, num horário 6h30 da manhã, já movimentado, né? Já tá na hora do pessoal ir pro trabalho, e aí formou-se um grande congestionamento. E o Gertel entra para informar e para reclamar da prefeitura de estar fazendo aquele serviço naquele horário. E me sai com essa: olha, Zé, eu vou te falar uma coisa, cortar a árvore nesse horário, na 23 de maio, é poda, hein? Que gênio, que gênio. Ô Cláudio, deixa eu perguntar uma coisa pra você, um pepino que vai estar na mão dos nossos companheiros aqui da Rádio Bandeirantes. Você imagina alguém levando esse legado adiante, alguém tocando o pulo do gato? Ou pra você o programa morre com o Zé? Olha, Megali, eu finalizo o livro justamente com essa frase, né? Não tem como se prosseguir um programa que o Zé é o programa, né? O Zé personifica o programa. Assim como o Trabuco estava para Vicente Leporassi, o Pulo do Gato está para o Zé Paulo. Então, são muitas características, é todo um conjunto, né, que não tem como se ter sequência esse trabalho. E eu acredito que até como uma grande homenagem ao José Paulo de Andrade, porque o programa foi pioneiro, e quebrou todos os recordes, né? Até recentemente nós tivemos o falecimento, no mês de maio, da Daisy Lucidi, né? Atriz, radialista, vítima da Covid também, que apresentava o programa Daisy Lucidi na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O programa dela era, por salvo engano, 1 ano e meio mais longevo do que o Pulo do Gato. Só que com uma característica, o jornalismo era parte e não todo do programa, como é o Pulo do Gato. E com o falecimento dela, ela que já estava afastada há mais de 1 ano do programa, o Pulo do Gato se torna, assim, o programa de maior permanência do ar com o mesmo apresentador da história do rádio brasileiro. E isso aconteceu agora em maio. Então veja só você que as marcas desse programa. Então acho que seria uma grande homenagem ao José Paulo de Andrade, porque como ele mesmo disse no livro, né? Ele era o programa e o programa era ele. Eles se confundiam, né? Era uma coisa só, e inclusive foi a tua sacada para convencê-lo a fazer esse livro, né? Porque era uma coisa só e você conseguiu perceber isso muito bem. Cláudio, eu vou colocar aqui um trechinho de uma fala dele, porque você mencionou os companheiros de programa, né, do Zé Paulo, as pessoas que fizeram história junto. Eu vou colocar um trechinho na voz dele, mencionando quem são essas pessoas que foram tão importantes, para você poder comentar um pouquinho aqui conosco. Tudo bem? Vamos ouvir juntos? Vamos lá. O Gertel, você citou muito bem. O Gertel foi a pessoa com que eu mais me afinei. Mas eu tive também bom relacionamento com os outros repórteres. O Newton Flora, por exemplo, não há como não citar o Newton Flora. Porvinha, que a gente brincava, que sempre, né, pronto para explodir, né? Foi um grande repórter do nosso programa, do Pulo do Gato, porque na época o programa era do departamento artístico. Tá. Então, os repórteres que eram do jornalismo achavam que para fazer o programa tinham que ganhar a parte. Entendi. E aí eu devo ao Newton Flora, ao Edson de Fonso, saudoso Edson de Fonso, e também ao Lencioni Filho, que não tive mais notícias dele, os 3 repórteres que toparam fazer matérias para o Pulo do Gato. Então eu sempre me afinei bem. O Bahia Filho era outro repórter dessa época, e outro além do Gertel, que é da mesma época, o Pedro Luiz Ronco. Sim, sim. Né, que eu hoje apresento, que o Pedro é um espírito alegre, né, muito alegre. Pois é, Cláudio. Então, acho que para a gente encerrar, ele mencionou aqui o Gerton, que a gente já havia falado, mas falou de alguns outros colegas e acredito que é legal falar desse lado da generosidade dele com estes colegas, o quanto foram fundamentais para esse sucesso de 47 anos no ar, né? Com certeza. E no livro fica muito evidente, né? Porque o Zé foi o grande produtor, então ele fez questão de estarem ali os operadores de áudio, né? Vitório Pescuma, Ailton Dias, Mário Batista, Antenor Bicudo do controle geral, que era o despertador do Zé. O seu Bicudo no controle geral é aquele que recebe as matérias por áudio e transmite para a gente gerar. Ele que ligava para o Zé todo dia, 1 hora antes do programa, para acordar o Zé. Quantas vezes eu que trabalhei de madrugada flagrei isso, uma coisa, eu falei, olha só, o despertador do Zé. Então, coloca o relógio ali para despertar, mas uma pessoa para ligar, para não ter problema, né? Então, o Zé citou todos esses repórteres,
No livro a gente coloca todos aqueles que o Zé quis destacar, e eu falaria principalmente do Newton Flora, que foi o primeiro repórter do Pulo do Gato. Né? Ele falou, Zé, nós fizemos uma homenagem para o Newton ano passado, ele foi em um dos lançamentos do livro, ele que está, salvo engano, com 87 anos, e é da região da Freguesia do Ó, esteve no lançamento na Freguesia do Ó, e o Newton Flora chegou a ser preso durante a ditadura, fazendo reportagem para o Pulo do Gato, uma participação muito marcante. Ele tomou a liderança entre os repórteres e falou, não, eu vou participar do seu programa sem receber nada, não importa o que eu vou receber, não importa. Então, isso realmente o Zé valorizou muito, porque ele sempre gostou de pessoas que vieram de baixo. Ele sempre deu oportunidade, mas a pessoa também precisava fazer por merecer. E por isso que ele sempre teve essa gratidão com toda essa grande equipe. Cláudio Junqueira, um prazer conversar contigo, meu velho. O livro tá em qual edição já? A gente encontra na livraria? Encontra sim. Na verdade, nós mantivemos a primeira edição com várias tiragens, encontra em todas as principais sites de varejo, Americanas, Fast Shop, da Livraria Martins Fontes, livraria física na Martins Fontes, com certeza, da Paulista, onde fizemos o lançamento, mas hoje é tudo muito fácil. Pela internet, compra, em até 10 dias úteis, está em qualquer lugar do Brasil. Realmente vale a pena conhecer toda essa história e essa trajetória brilhante que teve o Zé Paulo. Imprime mais, viu, Cláudio? Porque por motivos tortos, né, por um motivo tão triste, eu tenho certeza que muita gente vai se sentir inclinada a querer saber mais sobre o Pulo, sobre o Zé Paulo. De novo, por um péssimo motivo. O Pulo do Gato, esse gato ninguém segura, vale a pena a leitura, recomendado aqui pela nossa redação. Cláudio, um abraço para você, até a próxima. Um abraço para vocês, é sempre um prazer estar aí na Band News FM.